Oi, gente, vamos lá para mais um vídeo. Eu já iniciei limpando a pele dela com a água micelar da Nivea. Em seguida, eu apliquei essa água termal da Ruby Rose mesmo, por toda a pele, para já ir hidratando. E depois eu apliquei esse sérum também da Ruby Rose. Fui espalhando com um pincelzinho Kabuki. E com o mesmo pincel eu já apliquei o hidratante da Nivea, o Nivea Soft. Como primer, né, usei o Blur da L'Oreal, somente nos pontos onde eu vejo que ela tem mais poros, testa, nariz, lateral do rosto, queixo. E fui aplicando a base da Boca Rosa nela. A dela é a Antônia 02, se eu não me engano. Eu acho que é a Antônia. Fui aplicando com pincel língua de gato e depois eu venho com a esponja de microfibra da Macrylan. Eu amo essa esponja, gente. E vou espalhando por todo o rosto, aí já tava todo espalhado. E desço pro pescoço, sempre. Como corretivo, vou usar a camuflagem da Ana Paula Marçal, se eu não me engano, essa é a cor 02. E eu vou aplicando abaixo do olho dela, puxando para a lateral do rosto. E também nos pontos altos. Apliquei no nariz, arco do cupido, queixo, testa. Com a mesma esponja da base, fui esfumando principalmente nas bordas para tirar toda a marcação. Como contorno, usei o corretivo Ebony da Maquier. Fui fazendo com esse pincelzinho da Macrylan do início da orelha em direção ao arco do cupido dela. E fui com outra esponjinha espalhando as bordas para não ficar nenhuma marcação. Até ficar bem uniforme. Depois eu ainda volto com a esponja da base nas bordas, tá? Com o mesmo pincel eu já vou fazendo no nariz, eu vou seguindo em cima do ossinho dela em direção à sobrancelha. Fecho ali na parte de baixo e depois eu com a mesma esponjinha eu vou apertando ela e vou espalhando com bastante paciência. Só para recortar melhor, eu vim com o corretivo da Dalla, corretivo na cor 01. Ele é um corretivo bem fininho, quase não adiciona cobertura, só para iluminar mais ainda um pouquinho e deixar esse contorno mais perfeito. Como blush, eu usei esse lip tint da Chandelle. Gente, eu amei o resultado, ficou super pigmentado. Eu não precisei retocar depois, nem depois do pó. Perfeito. E como pó, eu usei o Mármore 01 da Boca Rosa. Fui aplicando por todas as áreas onde eu sinto que a pele dela é mais oleosa. Na verdade, quase todo o rosto. Abaixo do olho, abaixo do contorno, ao redor da boca, testa, no topo do nariz. Só não apliquei mesmo no blush nem no contorno. Para tirar esse excesso, eu fui aplicando o pó da Vult, é um pó bem fininho. E aí eu fui fazendo contorno com a paleta de contorno da Ruby Rose. Eu adoro essa paleta, uso há muito tempo. Por todas as partes fui só selando o contorno em creme. E aí no nariz eu dou uma apertadinha só com o que sobra no pincel mesmo para selar o contorno do nariz. Aplico a bruma depois que a pele está pronta. Eu apliquei com essa da Ruby Rose, Perfect Glow. E depois que a pele está quase seca, eu aplico o iluminador. Esse é o da MAC, o All Darling. Fui aplicando nos pontos altos. Eu estou usando agora um pincelzinho menor ainda, que ele pega pontos mais específicos. E agora eu vou preencher a sobrancelha dela. Essa é a cor, eu acho que é a 01 da Suelen, a mais clarinha que tem. Ela já tem micropigmentação, então eu fui só seguindo mesmo. A base deu uma apagada e eu dei ainda uma clareada no tom, né? Porque eu gosto a sobrancelha um pouquinho mais clarinha, então eu dei uma leve clareada no tom ainda. Mas fui só seguindo o desenho natural da sobrancelha dela mesmo, que já tava, né? Fui preenchendo, pincelzinho chanfrado, bem fininho. E depois eu fui fazendo contorno, misturei um pouquinho da base com aquele corretivo da Ana Paula Marçal que a gente já tinha usado, para não ficar nada muito claro. E já fui descendo para a pálpebra para servir como pigmentação para a sombra. E aí, gente, quando eu espalho, eu ainda tiro o excesso do corretivo para não ficar nada muito melado. Depois eu vim com essa pastinha da Zanf, né? Pinchando, deixando a sobrancelha dela no canto. E a gente iniciou já o olho. Iniciei com a paleta da Amorphe e eu comecei com esse laranjinha. A gente vai fazer um esfumado alongado, tá? Então, eu já fui fazendo aí ao redor de todo o olho dela, gente. Eu sempre fui esfumando, levando pra fora. Gente, assim, foi uma das primeiras vezes que eu fiz, então parecia que ia dar muito errado, mas no final ficou tudo certo, ficou incrível o resultado. E aí eu já fui com o segundo tom de laranja da paleta, passando ao redor aí do côncavo, ó, concentrando sempre no côncavo e vai levando pra fora, sempre esfumando e levando pra fora. Ó, fui concentrando bastante no côncavo e acima, né? Ó, e aí eu sempre venho esfumando, levando pra fora. Esfumando, levando pra fora. É muita paciência. Ó, troco o pincel, vou esfumando as bordas. Agora com esse marrom mais escuro, eu vou concentrando mais ainda no côncavo dela. Sempre vou escurecendo o côncavo e levando pra cima.
Ó, o pincelzinho menor, vou esfumando no côncavo, levando pra cima e levando pra fora também. Sempre lembrando disso, ó. Aí volto com o pincelzinho limpo e esfumo as bordas. Agora com esse mais rosinha, também concentrando no côncavo, levando acima e levando pra fora. Ó, sempre assim. E aí, troquei o pincel, fui esfumando as bordas. Esse pincel, gente, é um da Maria Margarida. Agora eu peguei esse produtinho da Bruna Tavares. Apliquei, ele é tipo uma sombra líquida. Apliquei na pálpebra dela e vi com outro pincel, um pincel um pouco mais... ele não é tanto de esfumar, e fui espalhando. Depois eu venho com a sombra selando. Essa sombra é um tom berinjela. Fui selando em cima desse marrom que a gente tinha aplicado. E depois esfumar as bordas, ó, gente. Esfuma muito bem, levando pra fora. Nessa parte você jura que não ia dar certo, mas aí eu vim com a esponjinha e fui tipo dando batidinhas pra fazer o recorte. Pra não ficar marcado, eu voltei com o pincel e esfumei a borda, ó. Volto com o pincel pra não ficar marcado. Porque no caso, como eu passei a esponja, né, ele ficou mais marcadinho mesmo. E aí eu venho com esse pigmentozinho da Nath Teodoro, aplico no cantinho do olho e também abaixo da sobrancelha, não mostrou. E vim com a cola de pigmento da Vult, gente, eu só uso essa cola pra tudo. Apliquei por todo o olho com um pincelzinho de esfumar e depois venho aplicando esse pigmento da Nath Teodoro também. Gente, eu amo esse pigmento, eu acho que foi um dos melhores que ela lançou. E vou aplicando também com o pincel de esfumar. O que caiu aí na pele eu fui varrendo com um pincelzinho de iluminador e um pouquinho de pó. Apliquei o delineador da Miss Lari. Só rente aos cílios mesmo, pra quando a gente colar os cílios postiços ajudar. E na linha d'água eu fui aplicando um delineador em gel da Ana Paula Marçal. E tanto na linha d'água como abaixo, gente, pra ajudar no esfumado. Eu aplico ele abaixo dos cílios e depois pego um pincelzinho de mais precisão e vou esfumando com aquela mesma sombra rosinha, a última que a gente aplicou, ó. Vou aplicando, esfumando a borda. E eu também, gente, fui unindo com o finalzinho, lá no final, com o esfumado alongado. No cantinho eu botei um pouquinho do pigmento, aquele que a gente botou no cantinho do olho abaixo da sobrancelha. Eu amo fazer isso. E aí eu só fui varrendo, ó, o excesso de pó. Aí eu já tinha passado o rímel, tá? Ó, eu fui unindo, tá? Sempre eu vou fazendo isso. Sempre esfumando com pincel grandão limpo. Na boca eu passei o mesmo contorno, o Ebony, que eu tinha passado, contornando. E no centro eu passei esse batonzinho nude. E depois eu vim com o top coat da Dalla. Eu amo esse produto, gente. E aí eu já tinha aplicado os cílios de G600. Como iluminador, gente, eu passei esse Aurora Boreal, eu tô amando. E esse foi o resultado, gente, eu amei, simplesmente, assim, foi uma das minhas produções que eu fiquei mais apaixonada. A gente pensou que não ia dar certo, mas deu super certo. Fica um esfumado muito bonito, muito chique, alonga muito o olho. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, curta, comentem e fiquem aguardando os próximos.